preciso dividir com os irmãos. O tempo que a gente está vivendo no mundo espiritual, os dias que a gente está vivendo são dias cujos quais Deus escreve a nossa história para o ano que está vindo. É celebrado lá em Israel uma data que é conhecida como Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah, esse termo em hebraico significa cabeça do ano. É o ano novo judaico. Todo mundo espera virar o ano lá entre o dia 31 de dezembro e 1º de janeiro, e lá no mundo espiritual não está acontecendo nada. Porque a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. E os judeus, irmãos, eles seguem o calendário lunar e não o calendário solar. Eles seguem um calendário judaico e não seguem o calendário grego, que é o que a gente segue. E por que os judeus tratam aquela data como a virada do ano? É a data da criação de Adão e Eva. É quando Deus encerrou a tua obra de criar Adão e Eva naquela data. Ali se tornou o Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, porque Deus fez tudo o que tem nessa terra para que o homem venha desfrutar dela, degustar dela. E se o nosso culto tem que ser racional, nós temos que entender realmente o que é uma virada de ano. E após essa virada de ano, é nesse momento, quando Deus cria o homem, que ele abre um livro. Aí você fala, pastor, mas onde está escrito isso? Quando a gente lê em Salmos de número 139, versículo 16, diz assim, os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, quando a gente ainda estava naquele formato, né, do óvulo germinando com o espermatozoide, quando a gente ainda era informe, Deus já viu o nosso corpo. Aí ele diz assim, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, quando a gente ainda era informe, quando a gente estava naquele processo ainda, né? Deus já conhecia o nosso corpo, ele abriu um livro e estava escrevendo a nossa história. E isso representa a data da criação do homem e do quê? E da mulher. Porque tudo iniciou-se lá em Adão. Então, quando vira-se o ano, abre-se o livro. E nesse livro, Sudekai, Aridekou, Manai, Decantas, Deus vai escrever a história da nossa vida, daquilo que vai acontecer agora, nesse próximo ano que se inicia. Mas como assim, pastor? Está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Se ele é autor, ele que escreve. E ele escreve uma história para consumar a nossa fé, olhando para ele. E ele nos conhece, irmãos, desde quando a gente era informe. A Bíblia diz que ainda que não houvesse dia, ele diz, eu sou. E operando Deus, quem impedirá? Então abriu-se o livro. Passam-se 10 dias. Aí vai chegar o dia de Yom Kippur, que é o dia em que o livro se fecha. E ali, irmãos, o que está escrito? Eu digo uma coisa, quantas vezes Jesus viveu aquilo que estava o quê? Predestinado. Ele falava assim, por exemplo, para João Batista, faça-se isso, para que se cumpra aquilo que está o quê? Então é algo que Deus nos predestina a viver. E o dia de Yom Kippur, ele é crucial, irmãos, para determinar a nossa prosperidade ou não nesse ano que se chega. E aí quando eu falo em prosperidade, irmãos, guarda algo. Deus sempre vai nos levar a crescer na graça e no quê? Não seja avarento. Ele vai nos levar a crescer na graça e no conhecimento porque Ele é o autor e consumador do quê? E Ele quer levar todos nós para um processo do quê? De salvar. Isso não quer dizer que Ele não possa nos proporcionar coisas dessa terra, mas Ele vai nos levar a crescer na graça e no conhecimento. Você pode ter certeza, e vai suprir todas as nossas o quê? Porque em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. E as demais Ele vem e faz o quê? Acrescenta nas nossas vidas. Mas pastor, por que o dia do Yom Kippur, ele para mim, no meu ponto de vista, nesse período dos 10 dias, ele é o dia D para determinar o quê? A nossa prosperidade nesse ano que vai vindar ou não. Quando você estuda na etimologia da palavra, o significado da palavra no hebraico, Yom Kippur significa dia do perdão.
E a hora que a gente vai ler lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcançará o quê? Misericórdia. Ou seja, se eu não alcançar esse dia do perdão, eu nunca vou prosperar. Mas se eu alcançar a graça bendita de Deus, você pode ter certeza, a misericórdia de Deus, ela é a razão da gente não ser o quê? Consumido. E junto com ela vem as bênçãos que somam e não causam dores para as nossas vidas. Então guarda algo, 10º dia é o dia que se fecha o livro. E esse é o dia que Deus pede para nós como um dia similar ao dia de Nínive. Lembra quando Deus veio trazer juízo sobre Nínive? Jonas entrou lá dentro e disse: arrependei-vos, porque em 40 dias Deus vai destruir tudo isso aqui. E aquele povo se humilhou, aquele povo se afligiu na presença de Deus. E aquele povo alcançou a miséria e Deus não destruiu aquela nação. Guarda algo, é uma data que está escrito no livro de Levíticos, eu vou ler aqui os versículos. E é um estatuto perpétuo. Se ele é perpétuo, quer dizer, mesmo depois do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio quebrar algumas coisas da maldição da lei, isso continua em vigor nas nossas vidas e a gente tem que cumprir. É uma vez ao ano, irmãos. Ah, pastor, eu não vou fazer. Irmãos, o culto ele é individual. Eu não estou aqui para ficar medindo se vai ou não vai. Mas depois se explica para Deus. Não se explica para quem? Porque esse negócio é entre o homem e Deus e eu não tenho nada com o quê? Com isso. Não, mas eu preciso ir trabalhar. É entre tu e Deus. Explica para ele. Não explica para quem? Para mim. Ah, mas eu vou ser mandado embora. Explica para ele. Eu tenho que fazer a minha e ensinar a igreja como funciona. Daí para frente o culto é o quê? É individual. Ninguém é forçado a nada. A gente tem o livre o quê? Mas está escrito, tá? E depois não adianta o quê? Chorar. Não adianta chorar depois. Olha o que está escrito em Levíticos, capítulo 23, versículo de 26 ao 32, diz assim, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas ao 10 deste mês sétimo é o mês da virada do ano. Ao 10 é a data do quê? De Yom Kippur. O ano vira no Rosh Hashanah. No mês 10 vem o Yom Kippur. Será o dia da expiação, ou seja, é o dia da remissão do quê? Dos pecados. Aí ele vai dizer: tereis santa convocação. Você sabe o que está acontecendo aqui diante da igreja? Isso é uma santa convocação. Santa, o próprio nome diz, significa separado. É uma convocação para se separar para a glória de Deus. Aí ele diz, ó, e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. O que é essa oferta queimada? É o holocausto. Isso daqui Jesus já pagou por mim e por quem? Só que a oferta queimada também simboliza as nossas o que? Orações. Porque a gente tem que queimar o que? O incenso a Deus. Então uma Jesus já fez. A outra a gente tem que o quê? Que prestar diante de Deus. E quando ele fala para afligir as nossas almas, você pode ter certeza, a gente vai ter que fazer tudo para mortificar a nossa o quê? A carne. A gente vai ter que produzir aflições na carne, irmãos. Tem que agir como Nínive agiu. Se necessário for, faz até os animais jejuarem. Porque Nínive fez até os animais jejuarem. Ou seja, naqueles dias não deram de comer nem para os animais de casa. Puseram até os animais em jejum. Continuando. E naquele mesmo dia, olha o que diz: nenhuma obra fareis. Ou seja, é dia de separação, não é dia de trabalhar, não é dia de ficar em redes sociais, não é dia de se envolver com nada, é dia de se separar. É uma santa convocação. E naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor, vosso Deus. Ou seja, é um dia, irmãos, que o pastor não vai atender quem? É o dia que eu vou buscar a minha expiação. É o dia que eu vou buscar diante de Deus a remissão dos meus o quê? Dos meus pecados. Continua. Porque toda alma que
naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. E aí a palavra é pesada, olha o verbo. Extirpar. Você sabe o que é extirpar? É arrancar com raiz. Deus tira do meio do povo dele. E lá na frente não adianta falar assim, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e tu não é povo? Não é povo, vai adiantar orar? Ele arranca com o quê? Com raiz e tudo, irmãos. Aí continua. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Olha os dois verbos que Deus conjuga, mostrando, irmãos, a importância da santa convocação. Uma é extirpar e a outra é destruir. Por quê, irmãos? Porque aquele que confessa os teus pecados alcança a misericórdia de Deus. Mas aquele que encobre nunca prosperará, para entender que Deus ele é soberano e Senhor na vida de todos nós. Continua. Nenhuma obra fareis. Olha aqui. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Ou seja, não importa onde a gente for habitar, é estatuto perpétuo e ponto final. Não importa em que sociedade a gente está inserida, não importa em que meio a gente está indo. Não, mas eu não posso. Não. Para Deus, em todas as habitações, é estatuto o quê? Perpétuo. Não importa onde a gente estiver. Aí ele continua. Sábado de descanso vos será. Por que ele trata como sábado? Deus fez o homem quanto? Em 6? E no 7º ele é o quê? Ao sábado. Então esse dia é como um dia de sabá. Os judeus comemoram sabá toda semana. Deus requer isso de nós? Por enquanto não. Nunca pediu. Mas o dia de Yom Kippur ele quer, que é uma vez ao quê? Irmão, se é uma vez ao ano eu não puder dar um sabá para Deus, então peraí, tem algo de muito o quê? Tem algo de muito errado na nossa vida. Tem um desvio de prioridade muito o quê? Grande nas nossas vidas. Se eu corro atrás das demais, no dia que Deus quer que eu busque o reino de Deus e a sua justiça, tem algo de muito errado nas nossas vidas. Aí ele diz, sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas. Aí ele diz, aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra, celebrareis vosso sábado. Ou seja, quarta-feira, na viração do dia, porque Deus visitava Adão e Eva, era quando? Era na viração entre 6 e 7 horas da tarde. Essa é a primeira hora. Até o quê? A primeira hora que finaliza lá o dia. Esse é o dia da santa convocação. É ali, irmãos, onde Deus olha e fala, prospera ou não vai prosperar? Porque alcançou ou não alcançou o quê? A misericórdia de Deus. E aí o que é mais triste, irmãos, se você ligar as televisões da vida, se ligar as redes sociais, vocês vão ver que o pessoal está fazendo dessa data uma data comercial. Traz aqui a tua oferta, que Deus vai te dar isso. Não, irmãos, essa convocação aqui não é para isso. É óbvio, se você quiser trazer a tua oferta, fica à vontade. Você tem o direito de adorar a Deus segundo o que Ele propor o quê? No seu coração, e ninguém está aqui para impedir isso. Mas é uma santa convocação para expiação e remissão de pecados. Ninguém compra com o quê? Com dinheiro. Ninguém compra com dinheiro. Então, se Deus propor algo no coração, faça. Obviamente, ninguém está aqui para impedir prestar o quê? O culto. Mas se você ligar, você vai ver pessoas tratando isso como uma data o quê? Comercial. Compra um milagre. E o mais triste, só vendo sinal e prodígio para todo lado, e o culto não é o quê? Racional. Irmãos, é uma data que é importante para a nossa salvação. Porque quem alcança o perdão dos pecados, esse alcança a salvação da tua alma. A gente não é capaz de dar um dia da nossa vida. Essa balança aí, irmãos, como a gente já aprendeu, se a gente não é capaz, essa balança é abominação para Deus. Existe um desequilíbrio muito grande aí. E aí está na hora da gente botar o quê? De a gente aferir essa balança, porque ela não está correta. Olha o que diz em Levíticos capítulo 16, versículo de número 29 ao 30. E isto vos será por estatuto perpétuo. De novo, olha lá. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas. Nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Ou seja, não importa quem está envolvido aqui no nosso meio.
Se veio aqui um visitante ou não veio aqui o quê? Um visitante. Não importa se ele já faz parte da igreja ou se ele está aqui como um estrangeiro, o Senhor falou, olha, para você também é a mesma o quê? É a mesma coisa, a lei é para todo mundo. Aí ele diz, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Todos os pecados. Até aqueles que estão encobertos aos nossos olhos, até esse a gente vai ser o quê? Purificado. Irmãos, no ano que a gente vive, no meu ponto de vista, é a data mais importante. Porque é a data cujo qual mais tem alegria onde? Nos céus, porque a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador o quê? Se arrepende. É um dia que a gente vai parar, irmãos, e começar a olhar para dentro, porque a gente pode pecar de duas formas. A gente pode pecar no corpo e fora do corpo. No corpo, irmãos, quando a gente se prostitui só conosco mesmo. Fora do corpo, quando a gente atinge quem está à nossa volta. É um dia que a gente vai parar para refletir, vai falar, poxa, tal dia eu acertei, tal dia eu errei, tal dia eu agi da maneira correta, tal dia eu agi da maneira errada. É um dia, irmãos, que a gente vai parar para examinar a nossa relação entre nós com Deus. Ou seja, quando eu vejo aqui o pastor fazendo alguém tem um versículo para trazer? Quantos que se manifestou? Aí eu te pergunto, como é que está a nossa relação com Deus? Como é que está a nossa relação com Deus? Irmãos, tem um pecado que chama omissão, tá? O Senhor fala, tive fome e não me deste de comer, omisso. Tive sede e não me deste de beber, omisso. Estive nu e não me visitastes, ou que eu não me vestistes, omisso. Isso é pecado. Se Deus tem nos dado um versículo, eu tenho que dividir. Se eu tenho um testemunho de vida, eu tenho que dividir. Então é dia da gente parar e falar como é que está meu relacionamento com Deus. A nossa irmã teve um sonho, irmãos, que tinha 2 árvores na terra e não tinha uma folha nas árvores. Mas tinha uma que ela olhava para cima e estava plantada, ela estava de ponta cabeça. E ela estava toda florida e ela está aqui para me consertar se eu estou mentindo. Você sabe o que Deus está dizendo? Que aquele que ainda está com as suas raízes na terra não produz o quê? Mas quem está com as suas raízes plantadas no céu, esse produz muito fruto para a glória de quem? Irmãos, vai descer de nós folhagem. Vamos produzir fruto, folha é remédio. Então é dia da gente parar e falar assim, como é que está a minha relação com Deus? Olha para dentro. Você viu, irmão? Não, o que isso viu, irmão? Aquele é um dia do quê? Examine-se o homem o quê? A si mesmo. Outra coisa ele fala, é outro dia que a gente tem que olhar nossa relação com quem? Com o nosso próximo. A gente está amando o nosso próximo como a nós mesmos? Irmãos, é um dia de parar e de se humilhar. É dia de tirar o calçado mesmo daquela mão e tem que tirar tudo que é possível. É um dia que Deus quer que a gente pare e fale, e aí, eu vou começar esse ano da mesma maneira que eu terminei o anterior? Ou esse ano eu vou me esforçar mais? Porque eu tenho mais oportunidade aqui, tenho mais oportunidade ali, tenho mais oportunidade lá, tenho mais oportunidade cá, ou vai ser a mesma coisa? O meu pai, ele sempre diz uma frase para mim, eu guardo ela no coração. A gente vai lá, faz alguma coisa, ele fala, e aí, não está melhor do que ontem? Então tá bom, ou seja, sabe o que eu aprendi com isso? Que haja um crescimento nosso é o quê? Hoje está melhor que ontem? Amém, vamos lá. Amanhã vai estar melhor que hoje. E assim sucessivamente. Agora, a gente não pode passar um ano para o outro, irmãos, e as coisas continuar da mesma o quê? Da mesma forma. Tem que existir um crescimento. Tem que existir uma mudança. E o dia de Yom Kippur vem para isso, para mim e para a sua vida. Vem para a gente refletir o que a gente fez de acerto, de erros. Aquilo que a gente podia fazer e a gente não fez. Porque a gente deixou o lado da carne, a preguiça, falar o quê? Essa é a verdade, é uma obra da carne a preguiça. É um dia dessa natureza. E é um dia, irmãos, que Deus sela o livro. Quando Ele fecha, Ele sela. E depois que Ele selou, está selado. Depois que Ele escreveu e selou, está selado. Deu para entender? A gente já está vivendo os dias. Por isso que se esforce em orar mais nesses dias. Se esforce em se humilhar mais nesses dias. Porque o livro vai o quê? Fechar. Pastor, como é que eu me humilho nesse dia? Você vai vestir a tua pior roupa, porque tem que afligir o quê? A alma. É o teu pano de saco. É o teu trapo. Para reconhecer a sua o quê? E a minha o quê? Miséria. A gente tem que reconhecer.
a nossa miséria. Tiago disse isso, irmãos. Olha o que ele diz. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, limpai o que? O coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converter o vosso riso em pranto e a vossa alegria em Yom Kippur. Isso aqui é puro Yom Kippur. Dia de remissão, dia de lavar a mão, de lavar a veste, dia de lamentar, de chorar, de afligir, de reconhecer tudo que fez de certo e fez do quê? De errado. A segunda conduta que a gente tem que ter, irmãos, se é para afligir a carne, por isso eu te digo, até às 6 horas se prepara, porque vai ser um dia de aflição. Ali tu não toma banho, tu não passa perfume, você não sai de casa, fica no teu lugar separado porque é santa o quê? Convocação. Ali tu não se envolve com as coisas do mundo, desliga a rede social, desliga telefone, desliga trabalho, desliga tudo. O máximo que você quiser usar alguma coisa ali é para ouvir o quê? Pregações, é para meditações na palavra, porque é santa convocação. Tudo aquilo que te apraz na tua carne, você arranca, tira, aflige o teu corpo. Não come, não bebe. Agora é óbvio, a vida está em primeiro o quê? Lugar sempre. Vai até onde o quê? Até onde aguenta, até onde está a vida em primeiro. Por exemplo, eu tenho minha esposa que está grávida. Se Deus der graça para ela jejuar as 24 horas, ela jejua. Se Deus não der, ela tem que ter o compromisso que a vida está em primeiro lugar. Deu para entender? Irmão, isso aqui é importante demais. Todo ano vai ter um dia de Yom Kippur. Deu para entender que tem um livro que abre? A partir do momento que Deus ele vai acompanhar o nosso ciclo, né? Se Ele sabe, ele vê que à tarde a gente começou e à tarde a gente finalizou, naquele momento Ele fechou o livro, entendeu? Né? Da nossa vida. E aí que seja feita a vontade dEle, porque Ele é o autor e consumador da nossa, e a gente sabe que a vontade de Deus ela é boa e agradável. Isso não significa que a gente vai estar isento do quê? De pelejas, mas você sabe que todas elas, primeiro, elas não vão te destruir, porque é um dia de Nínive, é um dia de arrependimento. E segundo, Ele vai fazer a gente prosperar em todas o quê? Elas. E elas vai servirem para consumar a nossa o quê? A nossa fé. E junto com isso vem o que também, irmãos? As demais coisas. Porque quando Deus nos abençoa, antes Ele nos prepara para entregar o quê? A bênção dEle. Então anda tudo o quê? Tudo junto. Mas a gente não pode ser pessoas como árvores plantadas aonde? Não, a gente tem que ser como árvores plantadas no céu, no ribeiro de águas do Senhor, para que a gente dê o nosso fruto na estação própria. Irmãos, ninguém perde. Eu vou ter que fechar o meu estabelecimento, eu vou ter que parar um dia. Ninguém perde com Deus, guarda isso. Ninguém perde com Deus. A Bíblia diz, dando que o quê? Só digo uma coisa, Deus ele é Senhor da nossa história, da nossa vida. Todo mundo que está dando um passo em buscar a Deus, irmãos, guarda algo. Eu estou dando um passo em buscar a Deus, Ele veio trazer o quê? Vida, e vida o quê? Não tem jeito, não faz sentido. Eu dou um passo em buscar a Deus e morro. Peraí, o negócio não tá da maneira correta. Eu estou dando passo para qualquer lugar, menos em direção a quem? A Deus. Não faz sentido. Não faz sentido, as coisas não casam. Mas todo mundo conhece o teu limite. Eu só te digo uma coisa, dê com alegria. Porque tem gente, quando você fala essa data, você já percebe no semblante, já fecha o semblante, fica carrancudo, já faz não sei o quê, não está dando com alegria. Pronto, Deus vai receber? Não adianta ficar carrancudo, não adianta fazer cara feia. Não, é pano de saco, aflige a alma e com alegria, entendeu, né? Porque é isso que Deus espera de mim e de quem? E de você. Vocês estão entendendo o que a gente está vivendo ou não? Tá claro? Então já aproveita esses dias, irmãos, que é o dia que o livro está aberto, tá? Todos os dias a gente tem que vigiar. Mas eu digo uma coisa, se tem um dia ainda que requer de nós vigilância o quê? Dobrada, é principalmente o quê? Nesses dias. Porque tudo que a gente liga na terra é ligado aonde? Se ligar coisa errada na terra, o livrão está aberto, entendeu, irmãos? Amém?